Leitura 235 Jeremias 25 a 27 Projeto 365 23 de agosto de 2023 Jeremias 25 Jeremias entregou esta mensagem em 605 a.C., ano em que Nabucodonosor assumiu o poder. A partir do versículo 3, aprendemos que o início do ministério de Jeremias foi em 627 a.C. Ele prediciu 70 anos de cativeiro com cerca de 20 anos de antecedência. Imagine pregar a mesma mensagem durante 22 ou 23 anos, e ser continuamente rejeitado. Jeremias enfrentou uma situação como esta, mas, por estar comprometido com Deus, continuou a proclamar: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Independente da resposta do povo, Jeremias não desistiu. Deus nunca deixa de amar-nos, mesmo quando o rejeitamos. Podemos agradecer a Ele por não desistir de nós e, como Jeremias, comprometer-nos a nunca abandoná-lo. A despeito da reação que as pessoas tenham quando você lhes falar a respeito de Deus, permaneça fiel ao elevado chamado que recebeu dele e continue a testemunhar. Esse acontecimento está descrito em Daniel 5. As tropas de Ciro, o Grande, entraram na Babilônia em 539 a.C., e mataram Belsassar, o último governante babilônico. Judá não seria a única a beber o cálice da ira de Deus. Aqui Jeremias listou outras nações ímpias que experimentariam o castigo nas mãos da Babilônia. Finalmente, esta também seria destruída por causa de seu pecado. Jeremias 26. Os acontecimentos descritos neste capítulo aconteceram entre 609 e 608 a.C., antes dos relacionados no capítulo 25. Joaquim era um rei materialista e egocêntrico, que perseguiu e assassinou inocentes. No capítulo 26, somos informados como e por que Jeremias enfrentou uma severa provação. Deus lembrou Jeremias de que ele queria que sua mensagem fosse anunciada na íntegra. O profeta deve ter se sentido tentado a omitir partes que fariam com que seu público se voltasse contra ele, por causa da severidade da mensagem ou porque o faziam parecer um traidor da nação. Mas, por ordem de Deus, Jeremias nada devia omitir de seus ouvintes, mesmo que fosse mais conveniente para ele, devido às circunstâncias. Como Jeremias, nunca devemos ignorar ou excluir as partes importantes da palavra de Deus para agradar alguém. Siló era o local onde o tabernáculo havia sido instalado após a conquista de Canaã. A cidade foi destruída em 1050 a.C., pelos filisteus. Deus disse que destruiria o templo em Jerusalém do mesmo modo que o santuário em Siló fora destruído. Quando Jeremias disse que Jerusalém, a cidade de Deus, tornar-se-ia objeto de maldição e que o templo seria destruído, os sacerdotes e os falsos profetas ficaram enfurecidos. O templo era importante para eles, porque eram reverenciados pelo povo, tinham poder. Profetizar que o templo seria destruído era o mesmo que afirmar que seriam destituídos da autoridade que tinham. Jesus também enfureceu os líderes religiosos de seu tempo ao predizer a destruição de Jerusalém e do templo. Jeremias foi rotulado como um traidor por ter profetizado a destruição da cidade e do templo. Ao ouvirem Jeremias, os anciãos lembraram as palavras do profeta Miqueias. Quando este conclamou todos ao arrependimento, o povo se converteu de sua maldade, embora os anciãos não tenham entregado Jeremias para ser apedrejado pelo povo, não deram ouvidos às exortações do profeta, perderam o ponto principal, a história de destruição dizia respeito a eles. Pouparam Jeremias, porém não pouparam a si mesmos, porque não se arrependerão de seus pecados. Quando se lembrar de uma história bíblica, pergunte como ela pode ser aplicada à sua vida. Urias era um profeta. Ele foi executado por proclamar fielmente a palavra de Deus. Isto nos mostra que Deus teve outros porta-vozes, cujas palavras não foram registradas na Bíblia Sagrada. Jeremias 27. Em 593 a.C., Nabucodonosor já havia invadido Judá uma vez e levado muitos judeus cativos. Jeremias vestiu um jugo, uma estrutura de madeira usada para prender alguns animais a um arado, como alegoria da escravidão. Era uma forma didática de ensinar a todos que deveriam submeter-se à Babilônia, caso contrário, seriam destruídos.
Deus puniu o povo de Judá de um modo incomum, usando um governante estrangeiro para executar seu castigo. Nabucodonosor não foi designado para proclamar a mensagem de Deus, mas para cumprir a promessa de juízo pelo pecado. Por estar no controle de todos os acontecimentos, Deus usa quem quer. Pode usar pessoas ou circunstâncias improváveis para nos corrigir. Esteja pronto para aceitar a direção de Deus, ainda que venha de fontes inesperadas. Zedequias estava em uma posição difícil. Jeremias o advertiu a render-se a Nabucodonosor quando muitos outros líderes queriam que Zedequias formasse uma aliança e lutasse contra a Babilônia. Seria vergonhoso para um rei render-se, pareceria uma atitude covarde. Esta argumentação foi usada pelos falsos profetas, que continuaram dizendo que os caldeus não derrotariam a grande Jerusalém, pois Deus nunca permitiria que o magnífico e sagrado templo fosse destruído. Quando Nabucodonosor invadiu Judá em 605 a.C. e em 597 a.C., levou muitas pessoas importantes a Jerusalém, inclusive Daniel e Ezequiel. Embora estes homens estivessem cativos, exerceram grande influência sobre os exilados judeus e os líderes da Babilônia. Jeremias predisse que mais pessoas e até objetos preciosos do templo seriam levados para lá. Isto aconteceu em 586 a.C., na terceira e última invasão babilônica.